E se o momento mais perigoso de um sistema financeiro não for quando os preços explodem, mas quando o controlo se perde silenciosamente? Esta semana, nenhum mercado colapsou, nenhum circuit breaker foi acionado, e ainda assim, algo fundamental mudou. Os inventários de prata escoaram a um ritmo não visto há mais de 40 anos. Os bancos deixaram de oferecer metal físico, e nos bastidores, mecanismos concebidos para conter o estresse falharam em conter qualquer coisa. É aí que se percebe que a história já não é sobre preço, é sobre controlo. Para compreender por que este momento é importante, precisamos de recuar. Não dias ou meses, mas décadas. Durante a maior parte da história moderna, a prata não foi apenas uma mercadoria, foi dinheiro. Até 1965, as moedas dos Estados Unidos ainda eram feitas com prata verdadeira. Quando os governos abandonaram os metais preciosos em favor do papel moeda, a prata não desapareceu. Ela foi simplesmente reassainida, de dinheiro para insumo industrial, de reserva de valor para matéria-prima. Ao mesmo tempo, uma nova camada de controlo foi construída sobre os mercados físicos, os mercados de papel. Os contratos futuros foram introduzidos para estabilizar preços, proteger riscos e fornecer liquidez. Em teoria, um contrato futuro representa uma promessa, prata entregue numa data futura. Na prática, a maioria desses contratos nunca é liquidada com metal real. Eles são renovados, compensados ou encerrados em dinheiro. Isto criou uma mudança silenciosa, mas crucial. A descoberta de preços afastou-se da oferta física e passou para os instrumentos financeiros. No final do século XX, este sistema já tinha sido posto à prova uma vez. Em 1980, os irmãos Hunt tentaram dominar o mercado da prata, exigindo entrega física. Os preços dispararam. E então, as regras mudaram. A COMEX introduziu medidas de emergência de forma notória, restringindo compras enquanto permitia apenas vendas. O preço colapsou. O controlo foi restaurado. Esse episódio ensinou uma lição importante aos reguladores. Os mercados podem ser geridos, desde que as promessas em papel superem as reivindicações físicas. Mas o ambiente atual é fundamentalmente diferente. A procura por prata já não é impulsionada principalmente por investidores ou joalheiros. Ela é impulsionada por painéis solares, veículos elétricos, dispositivos médicos, infraestruturas, 5G e sistemas de defesa. Ao contrário da procura financeira, a procura industrial não faz pausa quando os preços se tornam inconvenientes. E ao contrário de 1980, a oferta global não consegue reagir rapidamente. Cerca de 70% da produção de prata provém como subproduto da mineração de cobre e zinco. Não é possível simplesmente ligar a produção de prata sem reconstruir operações mineiras inteiras. É por isso que os acontecimentos recentes parecem diferentes. Não mais ruidosos, não mais caóticos, apenas mais difíceis de controlar. No centro desta história está um desequilíbrio simples, um desequilíbrio que vem a construir-se silenciosamente há anos. Em 2024, a procura industrial global por prata atingiu aproximadamente 680,5 milhões de onças. A oferta proveniente da mineração, no entanto, não conseguiu acompanhar esse ritmo. O resultado foi um déficit estrutural de quase 149 milhões de onças num único ano. Isso não foi causado por um choque súbito, nem por uma disrupção temporária. Foi o resultado de limitações de longo prazo que agora se tornaram impossíveis de ignorar. Ao contrário do petróleo ou das commodities agrícolas, a produção de prata é invulgarmente rígida. Cerca de 70% de toda a prata extraída no mundo é produzida como subproduto da mineração de cobre, zinco e chumbo. Isso significa que a oferta de prata não depende dos preços da própria prata, mas da economia de metais completamente diferentes. Mesmo que os preços da prata duplicassem, os produtores não conseguiriam expandir rapidamente as ofertas sem abrir novas minas de metais base.
um processo que exige 10 a 15 anos, milhares de milhões em capital e aprovação regulatória. Entretanto, os depósitos conhecidos de prata de alto teor têm vindo a diminuir de forma constante. Os teores dos minérios são mais baixos, os custos energéticos são mais elevados, as restrições ambientais são mais rigorosas. A reciclagem ajuda, mas não consegue comatar lacunas desta magnitude. Este é o ponto crítico. O lado da oferta não está em responder porque não consegue responder, e quando a oferta se torna inflexível, os mecanismos de controlo concebidos para mercados flexíveis começam a perder eficácia. Se a oferta é rígida, a procura tornou-se implacável. A prata já não é opcional na indústria moderna, ela está incorporada. Cada painel solar necessita de prata para sua pasta condutora. Os veículos elétricos utilizam prata em sistemas de gestão de baterias, eletrônica de potência e de infraestruturas de carregamento. Centros de dados, antenas 5G, dispositivos médicos e sistemas avançados de armamento dependem das propriedades elétricas e térmicas inigualáveis da prata. Não existe um substituto perfeito, apenas compromissos. Em 2024, o uso industrial por si só passou a representar a maior parte do consumo total de prata. E ao contrário da procura dos investidores, a procura industrial não recua quando os preços sobem. Cronogramas de produção, contratos governamentais e metas energéticas tornam-na rígida. É aqui que a história se torna estratégica. No final de 2024 e início de 2025, os inventários na Bolsa de Futuros de Xangai terão caído cerca de 86%. Ao mesmo tempo, aproximadamente 660 toneladas métricas de prata foram retiradas às pressas da Ásia e enviadas para Londres, um mercado há muito considerado a espinha dorsal do fornecimento físico global. Essa transferência não teve como objetivo o lucro, teve como objetivo a prioridade. Quando os cofres de Londres começaram a apertar, a prata não fluiu para o maior licitante, fluiu para o sistema que precisava continuar a funcionar. Linhas de fabrico de painéis solares não podem parar, programas de defesa não podem esperar, e os governos não gostam de descobrir, tarde demais, que um insumo crítico está em falta. Isto é o que a procura estratégica parece: silenciosa, decisiva e indiferente ao preço. E ela exerce uma pressão extraordinária sobre qualquer sistema que ainda finja que reivindicações em papel podem substituir metal físico. Durante décadas, a estabilidade no mercado da prata dependeu de uma única suposição: de que as reivindicações em papel superariam sempre as exigências físicas. Em bolsas como a COMEX, uma única onça de prata pode ser representada por 100 a 400 contratos em papel. Esses contratos negociam liquidez, não metal. Enquanto a maioria dos participantes aceitar a liquidação em dinheiro, o sistema funciona. Os preços são guiados pela alavancagem, não pelos cofres. Este desequilíbrio não é acidental, é o mecanismo de controlo. Quando a pressão aumenta, as bolsas e os reguladores recorreram historicamente a ferramentas de emergência, aumentos de margem, interrupções de negociação, limites de posição. Em 1980, quando a entrega física ameaçou o sistema, a COMEX mudou as regras da noite para o dia, proibindo compras enquanto permitia apenas vendas. Os preços colapsaram, o controle foi restaurado. Esse manual tornou-se conhecido, de forma informal, como um interruptor de emergência, uma alavanca de último recurso para impedir que o mercado se afastasse do controle do papel. Mas hoje, algo é diferente. Aumentar margens não resolve quando os compradores não são especuladores. Suspender negociações não resolve quando o metal está a ser retirado dos cofres. A liquidação em dinheiro pouco significa quando as contrapartes querem entrega. Desta vez, a pressão não vem dos gráficos de preços, vem do espaço vazio nos armazéns, e um interruptor concebido para abrandar negociações não consegue criar prata que não existe. Quando os mercados deixam de se comportar, os governos intervêm, não de forma ruidosa, mas estratégica.
A China oferece o exemplo mais claro. Nos últimos anos, Pequim moveu-se para restringir o acesso privado aos metais preciosos, classificando discretamente a prata como um material de importância estratégica. Ao mesmo tempo, a prata foi integrada nos quadros de reservas estatais, ao lado de recursos energéticos e elementos de terras raras. As declarações oficiais permanecem vagas, mas a direção é inequívoca: prioridade acima do preço. Isto reflete um padrão já conhecido em outros setores. A China controla cerca de 70% da mineração global de terras raras e mais de 90% da capacidade de refinação. Quando foram introduzidas restrições às exportações, as cadeias de abastecimento globais sentiram um impacto quase de imediato. A prata, embora menos visível, desempenha um papel igualmente crítico na transição energética e na defesa. A Coreia do Sul seguiu um caminho diferente. Em fevereiro de 2025, 4 grandes bancos suspenderam por completo as vendas de prata ao retalho. Nenhuma explicação foi dada, mas o momento coincidiu precisamente com seu aperto nos inventários globais. Quando os bancos deixam de vender uma mercadoria, raramente é porque a procura é fraca. A Rússia, por sua vez, permanece efetivamente excluída do sistema de bullion de Londres, reduzindo ainda mais essa oferta disponível no Ocidente. Em conjunto, estes movimentos sugerem coordenação, ou pelo menos convergência, não para elevar preços, mas para assegurar acesso antes que o controle se perca. A geopolítica, neste contexto, não é sobre ideologia, é sobre quem obtém o metal quando não há suficiente para todos. Para compreender para onde isto conduz, ajuda a comparar a prata com outros recursos que um dia pareceram banais até deixarem de o ser. Os elementos de terras raras são o paralelo mais óbvio. Durante anos foram tratados como insumos industriais de baixo valor. Os preços eram estáveis. As cadeias de abastecimento eram globais. Depois, a realidade impôs-se. Quando a China consolidou o controle sobre cerca de 70% da mineração global e mais de 90% da refinação, o mercado deixou de recordar preços e passou a recordar dependência. As restrições às exportações não precisaram de ser absolutas. Mesmo limitações pequenas remodelaram setores inteiros. A prata segue uma trajetória semelhante, mas com uma complicação adicional. Continua a ser negociada dentro de um sistema de preço financiarizado. O rácio ouro-prata ilustra essa tensão. Historicamente, o rácio situou-se em torno de 69,1. Em períodos recentes, tem oscilado perto de 79,1, por vezes mais elevado. No papel, isto sugere que a prata está subvalorizada. Em termos físicos, sugere algo bem diferente. O preço deixou de ser o principal sinal. A disponibilidade passou a sê-lo. Esta desconexão torna-se perigosa quando os mercados de papel afirmam estabilidade enquanto os mercados físicos se apertam. Na COMEX, por exemplo, o Open Interest total representa frequentemente múltiplos do inventário registrado. Em condições normais, isto é gerível. Apenas uma pequena percentagem dos contratos exige entrega, mas considere um cenário simples. E se apenas 10% dos detentores de contratos solicitarem liquidação física? O sistema não se adapta, quebra. Os armazéns não conseguem entregar metal que não possuem. As bolsas recorrem à liquidação em dinheiro. Os enquadramentos legais são acionados e a confiança, uma vez questionada, não regressa facilmente. As consequências propagam-se para fora. Os fabricantes enfrentam incerteza no fornecimento e custos mais elevados. Projetos de energia verde falham metas. Os prazos de aquisição em defesa alongam-se. Economias mais pequenas, sem reservas, vêm-se excluídas ou marginalizadas. Entretanto, nações e instituições com acesso antecipado consolidam vantagem de forma silenciosa. Isto não é um colapso no sentido dramático. Não há sirenes, não existe um único ponto de falha. O que emerge, em vez disso, é um mercado em 2 níveis. Um onde o preço existe nos ecrãs
e outro onde o metal se move por alocação e prioridade. Em sistemas assim, as regras continuam a existir, elas simplesmente deixam de se aplicar de forma igual, e é nesse momento que o controlo, antes centralizado, começa a fragmentar-se. As implicações de um sistema fragmentado estendem-se muito além da prata. Para os mercados financeiros, isto representa um desafio direto ao próprio conceito de descoberta de preços. Quando o preço deixa de refletir a disponibilidade real, ele perde a sua função principal, orientar decisões econômicas. Investidores passam a negociar números, não realidade. E quando essa divergência se torna demasiado grande, os ajustes tendem a ser rápidos e desordenados. Para os governos, o dilema é ainda mais delicado. Manter mercados abertos ajuda a preservar liquidez e confiança, mas permitir que recursos críticos sejam drenados por mecanismos financeiros pode comprometer segurança energética, tecnológica e militar. Neste equilíbrio instável, a tentação de intervir aumenta, não para proteger investidores, mas para assegurar abastecimento. Para a indústria, o cálculo é simples. O custo da interrupção supera em muito o custo de pagar um prêmio. Quando prazos de entrega falham, contratos são penalizados e cadeias inteiras entram em risco. Nessas circunstâncias, a fidelidade a um preço de referência perde relevância. O que importa é acesso garantido. É assim que o metal passa de mercadoria a recurso estratégico, não por decreto oficial, mas por necessidade prática. E quando essa transição se consolida, os mercados raramente regressam ao estado anterior. Neste ponto, o futuro do mercado da prata deixa de ser uma questão de previsão e passa a ser uma questão de adaptação. Para os investidores, a distinção entre exposição e propriedade torna-se crucial. A exposição através de contratos oferece liquidez e flexibilidade, mas depende de contrapartes e de regras que podem mudar. A propriedade física, por outro lado, sacrifica a conveniência, mas oferece certeza. Quando a confiança nos sistemas de papel é testada, essa diferença deixa de ser teórica. Para os governos, a resposta passa cada vez mais por políticas que antes eram consideradas excepcionais. Reservas estratégicas, incentivos à reciclagem, refinação doméstica e controle de exportações deixam de ser medidas temporárias. Tornam-se instrumentos permanentes de segurança econômica. Para a indústria, o ajustamento é forçado, produtos são redesenhados para reduzir a intensidade de uso da prata. Cadeias de fornecimento são encurtadas. Contratos passam a privilegiar fiabilidade em detrimento de preço. Nada disto elimina a escassez, mas pode atenuar o impacto. O denominador comum é claro: o mercado está a mover-se de um sistema baseado em preços para um sistema baseado em prioridade. E quando isso acontece, o comportamento histórico deixa de ser um guia confiável. O passado explica como chegamos aqui, mas não dita como a transição será concluída. Um cenário alternativo ainda existe. Libertações de reservas estratégicas poderiam aliviar temporariamente a pressão, mas essas medidas raramente resolvem o problema subjacente. Elas trocam estabilidade de curto prazo por vulnerabilidade futura, reduzindo margens de manobra quando a escassez regressa. O que torna este momento distinto não é a volatilidade dos preços, mas a mudança de regime. A prata já não responde apenas à oferta e procura financeiras. Ela responde a decisões políticas, necessidades industriais e considerações de segurança nacional. O ciclo que se desenha é conhecido. Primeiro vem a negação, quando os preços parecem contidos apesar dos sinais físicos. Depois surge a distorção, à medida que os mercados de papel continuam a transmitir normalidade. Em seguida, ocorre o aperto. Inventários diminuem, restrições silenciosas aparecem e o acesso torna-se seletivo. Hoje, a prata encontra-se claramente nessa terceira fase. Ao longo da última década, os déficits acumulados
ultrapassaram 800 milhões de onças. Esse número não representa apenas estatísticas, representa metal que já não está disponível para satisfazer nova procura. Em algum ponto, o sistema precisa ajustar-se. Esse ajuste pode ser gradual ou abrupto, mas quando acontece, ele não se limita a corrigir preços, ele redefine relações. No final, a questão deixa de ser quanto custa a prata, passa a ser quem consegue obtê-la, e quando essa pergunta se torna central, o mercado já mudou, quer os participantes estejam preparados ou não.